Graça e paz, queridos irmãos, e hoje faremos uma análise apologética. E a ideia aqui é analisarmos e descobrirmos se, diante das evidências, podemos declarar a mensagem de William Marion Branham como um movimento sectário ou não. E isso descobriremos nesses 7 vídeos, essa série de vídeos apologéticos. Então se ligue aí. A palavra seita, no Novo Testamento, pela qual identificamos como aireses. E essa palavra, no contexto filosófico clássico, possui um sentido de escolha de diferentes escolas filosóficas, como por exemplo o epicurismo ou o estoicismo. Então, quando uma pessoa optava por escolher uma dessas escolas filosóficas, então a palavra grega utilizada era aireses. Agora, no contexto do Novo Testamento, nós vemos uma série de mudanças e de usos nesse sentido. Por exemplo, Atos 5:17, 15, versículo 5, 24, versículo 5 e 14, capítulo 28 e versículo 22, essa palavra grega se aplica a grupos sectários ou considerados como sectários devido às suas divergências. Agora, nos seguintes textos, de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 19, Gálatas, capítulo 5, versículo 20 e 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1, já observamos que essa palavra em uso traz um sentido de divisões doutrinárias que eram inclusive condenadas pelo próprio Deus. Agora que nós entendemos o que é uma seita, o seu significado e o seu uso, e a nossa missão nesta série é descobrir se a mensagem é um grupo sectário. Buscaremos ver como a mensagem lida com uma doutrina extremamente fundamental para a fé cristã: a palavra de Deus. Sem sombra de dúvidas, um dos princípios basilares da fé cristã é a compreensão, o entendimento de que a Bíblia Sagrada é a revelação de Deus para a humanidade. Vejamos o que diz Romanos capítulo 15, verso 4. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então observe o que a própria Bíblia está dizendo. Ela está afirmando que a palavra de Deus, ela tem como objetivo nos ensinar acerca da verdade. Embora William Branham tenha dito na mensagem de número 610723M, no parágrafo 43, eu ainda creio que esta Bíblia é a palavra de Deus. Então não há nada no mundo que seja contrário a ela, que possa impedi-la. Mas esta Bíblia aqui, esta é a verdade. Esta é a palavra de Deus. Então observe que aqui, nesta mensagem, William Branham não nega a sacralidade, a importância da Bíblia Sagrada. Contudo, nós veremos na mensagem seguinte certa declaração feita por ele que põe abaixo tudo isso que acabamos de escutar agora. Observe o que diz a mensagem de 640112, parágrafo 260. A palavra do tempo de Moisés não funcionou nos dias de Jesus. A obra, a palavra, nos dias dos apóstolos, não funciona nestes dias. É uma palavra prometida para este dia. Eles mesmos disseram e falaram pelo Espírito Santo o que aconteceria nos últimos dias. Como as igrejas seriam impetuosas, arrogantes, como a prostituta se levantaria e as meretrizes seriam justas com ela, e como elas escureceriam a terra. E na última era da igreja, Laodiceia, Jesus seria completamente tirado da igreja, fazendo sentido para a mensagem a necessidade de um profeta
para revelar e restaurar toda essa confusão. Agora, levando em consideração o que acabamos de escutar aqui, compreenderemos o tamanho problema criado com esta afirmação. Se por um momento levarmos em consideração os 5 livros escritos por Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e também o Salmo 90, essa quantia corresponde a 12,82% do Antigo Testamento. E de acordo com William Branham, estes escritos foram completamente inúteis no tempo de Jesus. Agora lhes convido a uma reflexão. Se nos tempos de Jesus eles já eram inúteis, ou seja, não funcionavam naquele período, quanto mais para nós hoje. Mas agora nós veremos o que a Bíblia diz acerca disso. João capítulo 5, versículo 39, 46 e 47 diz: Palavras de Jesus: examinais as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então observe que Jesus está utilizando os escritos de Moisés, a Torá, e a partir dela é que o povo judeu compreenderia quem era Jesus Cristo e que eles deveriam aceitá-lo. Quer ver uma prova disso? João capítulo 1, verso 45 diz: Felipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Observe a prova bíblica. Não sou eu que estou falando, é a própria Bíblia, da importância dos escritos de Moisés na defesa de que Jesus Cristo é o Mashiach, o Messias, o ungido, o enviado de Deus. Que já nessa primeira parte nós destruímos completamente a primeira afirmação de William Branham acerca da Torá. Agora veja bem, como a situação é pior ainda do que se imagina, quando William Branham afirma que a palavra dos apóstolos não funciona nestes dias. Só para vocês terem uma ideia, se liguem só neste cálculo. Se por um momento fizermos um apanhado geral de quantos apóstolos escreveram livros no Novo Testamento, ignorando a quantidade de participações apostólicas em outros livros do Novo Testamento, chegaremos à seguinte conclusão. Apóstolos escritores. Nós temos Mateus, que escreveu um livro. João, que escreveu 5 livros. O apóstolo Paulo, que escreveu 13 livros. Pedro, que escreveu 2 livros. E Judas Tadeu, que escreveu um livro. Com isso, nós temos um total de 22 livros, de 27 livros do Novo Testamento. E isso, em porcentagem, a quantidade de escritos apostólicos correspondem a 81,48% de todo o Novo Testamento. Isso significa que, se levarmos em consideração a perspectiva de William Branham em relação aos escritos apostólicos e a sua inutilidade no tempo, teremos que compreender que 81,48% da Bíblia Sagrada, mais precisamente do Novo Testamento, não serve para nós. Isto nós sabemos que é dito para que assim seja referendado a ideia de que William Marion Branham
é um profeta prometido para restaurar, já que os escritos apostólicos e a Torá, que são os escritos mais importantes da Bíblia Sagrada, são inúteis para o nosso tempo. Dessa forma, eles invalidam e ignoram o verdadeiro valor da Bíblia Sagrada, da revelação de Deus, e depositam a sua fé numa revelação humana, falsa e mentirosa. Eu sei que muitos adeptos da mensagem negarão isso aqui que eu vou dizer. Mas se você é um adepto da mensagem, obviamente que você sabe que o ensino das Escrituras é muito desencorajado na mensagem. Quer ver uma prova disso? Quando foi a última vez que algum membro da mensagem na sua congregação fez um curso de teologia completo, do início ao fim, e foi apoiado pelos pastores da sua igreja? Então, isso é para que você veja o quanto o ensino das Escrituras é desencorajado. Diante de tais contradições apresentadas neste canal e no meu canal, apresente para os seus pastores. Confronte-os com a verdade. E vocês verão que eles encorajarão a vocês a deixarem de lado, a abandonarem esse estudo e todo esse conhecimento. Muito embora seja verdadeiro, eles o encorajarão a fazer isso. Então ficamos por aqui. Se você tem alguma dúvida, escreva aqui nos comentários e nós buscaremos responder as suas dúvidas. Que Deus lhes abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?